Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga, onde hoje eu recebo o Francisco Nogueira, consultor do Relações Simplificadas. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, Lene. É um prazer estar aqui. Saúdo também todas as pessoas que nos acompanham. Prazer é nosso. Gostaria de saber da atuação de vocês no mercado. Vamos falar por aí. Bom, já há 7 anos, eu e minha parceira Nina Campos, a gente trabalha na Relações Simplificadas, né, que é uma consultoria que vem para ajudar as empresas e para ajudar as pessoas no desenvolvimento das soft skills, né, das chamadas habilidades do futuro. E a gente tem uma atuação também, muito por conta da minha profissão e da minha atuação clínica, eu sou psicólogo e psicanalista, então a gente tem uma atuação de aportar, né, conteúdos que a gente devia ter aprendido na escola e que as ciências psis têm em abundância e que podem ajudar a gente no nosso dia a dia, nas nossas relações, né, na condução de uma equipe. E trazendo esse conteúdo junto com a sensibilização da importância do cuidado com a saúde mental. Então, a gente atua tanto no desenvolvimento de equipes, no desenvolvimento de lideranças, no desenvolvimento de habilidades humanas, quanto no trabalho de orientação, no trabalho também de acolhimento, dentro do campo da saúde mental. Né? A gente tem, as pessoas também estão sofrendo, infelizmente, né, dentro das empresas, no trabalho, e a gente ajuda aí nesse processo. É muito bacana e importante a gente falar sobre isso, né? Como a empresa alinhar realmente propósito, cultura organizacional, olhando para esse aspecto humanizado de toda e qualquer organização, que é cada vez mais necessário. Afinal, a gente fala de uma liderança horizontal cada vez mais presente, né? Não só mais aquele questão vertical de distanciamento, mas você aproximar os pares, aproximar o líder e essa troca, esse feedback que muitas vezes pode partir até do próprio colaborador, não é, Francisco? Como lidar com essas assimetrias, né? Porque por mais que a gente horizontalize as relações dentro das organizações, ainda existem, mesmo, né, com tudo isso, ainda vai existir uma diferença. Sempre vai ter alguém que coordena, alguém que ganha mais, alguém que lidera. E saber lidar com essas assimetrias ajuda também nesse processo de trabalho de humano para humano. Né? E eu tenho uma inspiração nesse trabalho, uma intuição anterior, vamos dizer assim, porque a gente tem visto muito, as pessoas falando muito sobre como o trabalho adoece, né? Mas eu tive a experiência na minha trajetória de trabalhar com pessoas que encontraram também no trabalho experiências curativas. Então, o trabalho ele pode ser organizador da vida mental. Né? Você vai para o trabalho, você ganha seu dinheiro, você tem um lugar social, uma importância no mundo. Isso tudo traz para a pessoa que trabalha um contorno, uma organização, né? Uma rotina que dá sentido para a vida. Então, se a gente faz um bom trabalho de saúde mental, de acolhimento, de coordenação dos processos de trabalho, você pode transformar um sistema produtivo em algo que, em vez de adoecer, traz boa saúde mental, bem-estar para a pessoa, mas traz também muita produtividade e engajamento para a empresa. Basta ter e buscar esse equilíbrio, né? Tudo é questão de perspectiva, não é? Se a gente olhar pelo copo meio cheio aí, todo mundo sai ganhando e, obviamente, respeitando os limites de cada um. Afinal, falando desses respeitos de limites próprios, e a gente fala, né, de individual e coletivo, quando a gente olha para essa linha tênue entre responsabilidade do ser humano como pessoa, até onde vai essa responsabilidade dentro de um ambiente corporativo, por exemplo. Porque a gente antes olhava para uma pessoa física, pessoa jurídica diferente. Hoje não, o olhar é cada vez mais uno, não é? E é necessário estabelecer limites através desse olhar único sobre o ser humano, que está ali trabalhando, que está sendo dono de casa ou né, pai de família, enfim, independente das funções, a gente é só um, né, Francisco? Helene, eu já vi você falando sobre a importância da gente reconhecer
que muitas vezes o que a gente sofre em casa, a gente acaba trazendo para o trabalho e vice-versa. Falando em formatos, não só dessas questões que você acabou de citar, mas formatos de trabalho, gostaria de te ouvir a respeito dessas mudanças que a gente vê cada vez mais se potencializar em qualquer setor, né, do mercado de trabalho. Mudança no sentido de formato híbrido, que está permanecendo, e também na quantidade de dias trabalhados presencialmente ou não. Enfim, existe flexibilidade maior. Qual é o seu olhar sobre isso? Eu acho que essas novidades, elas são bem-vindas e a gente precisa ter a mente bem aberta para aproveitar essas oportunidades, né? A pandemia, com todos os sofrimentos que ela causou, também trouxe, de maneira, acho que definitiva, o uso de tecnologias que permitem a alguns trabalhadores estarem em outros lugares ou às vezes até em outros países e serem produtivos e serem participativos e fazerem parte da rotina da equipe, né? E essa é uma mudança que pode ser muito positiva, né, se for bem aproveitada. É claro que isso gera todo tipo de questão, né? Atualmente a gente enfrenta um período onde lideranças elas têm resistido muito à ideia do trabalho híbrido e têm feito, eu tenho ouvido algumas histórias de empresas que fazem mudanças às vezes até um pouco atrapalhadas, né, de voltar, forçar todo mundo a voltar para o escritório, não ter um olhar individualizado para a situação que cada um ficou, porque a pandemia mudou tudo, teve gente que mudou de cidade, né, como que volta para o escritório, como que resolve esses imbróglios, enfim, eu acho que tem debate aí. Agora, teve uma entrevista recente, a gente está falando também sobre semana de 4 dias e o Bill Gates já lançou a proposta de semana de 3 dias. Nossa, melhor com o uso ainda, de imagina. inteligência artificial, novas tecnologias, né? Eu tive a oportunidade de conversar com a Juliette Shaw, que é coordenadora dessa pesquisa sobre a semana de 4 dias úteis no mundo. Né? E esse é um teste, está sendo feito esse teste no Brasil. O Brasil e a África do Sul estão liderando o Sul Global nessa iniciativa, o que é muito, muito significativo, muito importante para a gente. Ter empresas tentando esse desafio aqui também. A gente tem desafios culturais, desafios do ponto de vista da produtividade do brasileiro, né? Estruturais que precisam ser superados, mas é uma iniciativa positiva. Quando a gente observa os resultados do ponto de vista da saúde mental, a gente só tem ganhos, né? Você tem noites, as pessoas relatam que estão dormindo melhor à noite, noites mais bem dormidas. A gente tem menos sentimentos negativos, mais sentimentos positivos. Você tem engajamento da mão de obra, a atração de novos talentos. Então, tudo caminha para um ganho de produtividade, em muitos casos, ou a manutenção da produtividade. E isso tudo precisa ser muito esclarecido, porque as pessoas confundem muito quando falam de semana de 4 dias. Tem gente que pensa que é só abrir o calendário e cortar um dia da semana. E não é isso, né? E não é isso. Exige um treinamento, uma adaptação dos processos de trabalho, a adoção de novas tecnologias. Precisa fazer novos combinados. A equipe inteira precisa embarcar nessa junto, porque é uma proposta que a gente chama de 100-80-100. Você recebe 100% do seu salário, trabalha 80% do tempo, mas você precisa garantir 100% de produtividade. E você precisa fazer um rodízio para que a empresa não feche um dia da semana que poderia ser produtivo. Né? Então, quando a gente não adota todas essas medidas e esse processo não é feito com profissionais que sabem fazer essa transição, você pode se frustrar nessa iniciativa e achar que a iniciativa, a ideia em si, ela é ruim. Ela não é ruim, ela precisa ser bem implementada. E quando bem implementada, ela tem sucesso, as empresas não perdem, muitas vezes ganham, e você mantém a produtividade acontecendo com um ganho para os funcionários que vão querer ficar nessa empresa trabalhando. Claro, né? Diminui o turnover também, né? Diminui o turnover, diminui o absenteísmo, você melhora condições de saúde física e mental, então você tem menos gasto também com sinistros de saúde. Sim. Quer dizer,
é benéfico É para uma todo cadeia mundo. que se retroalimenta e é de impacto positivo, se bem gerida, como você trouxe para a gente. Claro, dá trabalho para O que todo não mundo dá, sair né? do nosso local de conforto, mesmo que para um lugar bom, muitas vezes o ser humano resiste. O nosso psiquismo tem uma tendência a resistir a novos estímulos, mudanças, né? Mas com um pouquinho de investimento de energia a gente chega lá. Né, afinal, o advento da pandemia também trouxe essa mudança significativa desse olhar, né? Como a gente leva a nossa vida, como a gente conduz ela e mudou também esse mindset de tipo, não, peraí, eu só vou ficar se aqui for condizente com o meu propósito de vida, não mais só pela questão salarial, por exemplo, a questão geracional também no mercado de trabalho que hoje conversa diretamente, né? E é importante a gente ver, diversidade, inclusão são pautas transversais, né, Francisco? Olha, são transversais, são complementares, são benéficos para você ter uma empresa criativa, uma empresa que consegue enxergar os desafios do mundo atual. Então, diversidade é um tema super importante, a inclusão é um tema super importante, né? E a gente precisa cuidar e divulgar isso, né? Para que isso esteja sempre cada vez mais acontecendo e sempre sendo incentivado. Não, com certeza. Agora, olhando o futuro médio e longo prazo e falando já do futuro que, na verdade, já se faz presente, né? No sentido de preocupação sustentável, ambiental, que as lideranças também precisam acompanhar. Lideranças e colaboradores. Mas eu queria ir para o aspecto liderança para saber, porque o líder cuida de pessoas, mas quem cuida desse líder também da saúde mental dele e dessas preocupações que são inerentes, desde a função específica de empresa até a função social mesmo dessa empresa, né? A sustentabilidade, que é um tema que é muito importante também de debater. Sim. Existe uma tese que ficou famosa, né, onde se diz que o trabalhador ele é promovido até o seu nível de incompetência. Né? O que é isso? Você é um excelente técnico e você vai galgando cargos, porque você vai sendo promovido pela sua capacidade técnica, até que chega num momento, num determinado nível, que você não consegue mais avançar porque lhe faltam ferramentas. Né? Esse é o clássico, a pessoa assim, acorda no dia seguinte com um cargo de liderança, mas não sabe liderar. Então, a formação de lideranças é um dos gargalos que a gente tem hoje, em termos até produtivos. E eu acho que a pandemia ela trouxe uma oportunidade da gente poder falar sobre formação de líderes mais humanos, sobre esse olhar de saúde mental que agora precisa fazer parte, né? Você falou das questões geracionais, como que as novas gerações elas são impactadas por esse novo mundo, né? São os nativos digitais e a gente observa dados de saúde mental que são importantes a gente estar atento porque é um grande desafio para o futuro. Sim. A gente tem, por exemplo, um dado que me preocupa muito, que o número de suicídios no mundo do ano 2000 para cá, ele vem caindo. É um dado maravilhoso, mas quando a gente pega a parcela mais jovem da população, esse número vem aumentando. O que indica que a parcela mais jovem da população está enfrentando os desafios de saúde mental que as parcelas mais velhas não enfrentaram. Isso, em grande medida, alguns teóricos vão dizer que tem a ver com esse mundo digital, essas novas formas de se relacionar que a tecnologia coloca. É uma pressão muito grande por desempenho, né? Hoje em dia. A gente não tem mais um tempo de descanso, onde a gente se recupera de fato, porque a gente está o tempo todo conectado com alguma coisa, produzindo alguma coisa mesmo nos momentos de descanso. E tudo isso vai impactando a nossa saúde mental de uma forma que traz para essa liderança um novo desafio. As lideranças não precisam se tornar agora especialistas em saúde mental. Né? Agora todo mundo vai virar psicólogo, psicanalista, senão não pode ser um líder. Não é isso. Mas existe um básico, né, que eu estava falando, que a gente tenta oferecer para as empresas, um básico de conhecimento de saúde mental, de relação, que a gente podia ter aprendido na escola. Que as ciências estão aí oferecendo há muito tempo, mas a gente precisava que alguém fizesse essa tradução de um conhecimento super acadêmico para se tornar um conhecimento acessível, um conhecimento útil para que as pessoas possam aplicar no seu dia a dia. Então, a gente precisa começar a desenvolver mais formas
né, novas formas de trabalhar essas questões de saúde mental, porque é um desafio para a liderança no futuro. Né? E as novas gerações chegam com outras demandas, com uma outra visão de mundo, né, que eu acho que contribui para que a gente continue evoluindo, mas também traz desafios. Desafios de saúde mental, dos sofrimentos do mundo contemporâneo, que faz exigências da gente que a gente, às vezes, são muito sutis e a gente não se dá conta. Não, com certeza. A escutativa, esse papel também, né, de empatia e de abertura para conversas diretas e aproximação com os colaboradores, enfim. Quando a gente fala de inteligência artificial, processos de automação, enfim, tecnologia nesse mundo também cada vez mais integrado do ambiente de trabalho com vida pessoal, como é que a gente olha também para o bom uso dessas ferramentas, potencializando as relações humanas e não o contrário, porque também a gente tem um desafio nesse sentido, né, de ser comedido com relação ao uso delas. Esse é um grande debate, né? Existe uma grande parcela de empresários, entidades, pesquisadores da área que defendem uma regulação para a inteligência artificial posta desde já. Né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que a inteligência artificial vem se desenvolvendo muito rapidamente, mas ela ainda é muito primitiva. Né? Então, e tem os desafios éticos que ela propõe. Né? A gente fala sobre as eleições na Argentina, as eleições no Brasil no futuro, como eu vi esses dias uma reportagem interessante das instâncias governamentais querendo regulamentar o uso da inteligência artificial em eleições. E isso traz desafios para o mercado de trabalho, mas também traz muita oportunidade. A gente, se souber usar essas tecnologias novas a nosso favor, a gente vai poder, como disse o Bill Gates, né, manter a produtividade ou até aumentar a produtividade, podendo trabalhar menos, deixar que as máquinas façam mais. Eu acho que o grande desafio no futuro é como que a gente mantém a população, as pessoas engajadas de alguma forma no trabalho e tendo condições de vida, condições materiais de vida. Né? Eu vi o Harari outro dia, ele propunha uma renda universal, né? Para que a gente possa ter a inteligência artificial e as mudanças no mercado de trabalho acontecendo e garantindo a sobrevivência das pessoas. Né? Mas, por outro lado, também a gente vê que com todo o avanço tecnológico dos últimos anos, surgiram novas profissões, surgiram novas oportunidades de trabalho. A questão é como que a gente vai se adaptar a tudo isso. Né? Isso é uma grande incógnita e o debate ele é sempre muito, muito rico. Né? Não, com certeza, muito rico e bem-vindo sempre, para a gente entender os caminhos aí que vão surgir, que já surgiram, né? E a gente ficar sempre antenado nesse fluxo que é modificado constantemente. A gente já não olha algo mais linear, né? Vem aí os desafios sempre e a preparação é o que determina o que a gente vai ter como resultado, como vai enfrentar possíveis reveses ou não, até surpresas que o mercado de trabalho pode oferecer para a vida de todos nós, né, Francisco? Os desafios são muito grandes, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade nesse momento histórico, né? Pós-pandemia, início do século, e a gente tem aí um ganho no sentido da sensibilização das pessoas para a questão da saúde mental. Mas a gente não pode esquecer que ainda tem muito preconceito, ainda existe muito mal entendido, ainda existe muita gente que vai por aí gerando mais confusão quando fala de saúde mental, mas não é da área, né? Não conhece profundamente o funcionamento da mente humana. Então, a gente tem um longo trabalho, um grande trabalho pela frente, um grande desafio, e as lideranças elas precisam estar antenadas nisso. Né? Como navegar nesse mundo com esses desafios sem cometer equívocos, porque a gente está falando de algo muito sensível, algo muito importante. Não, com certeza. Ô, Francisco, a gente falou de duas pontas importantes das relações de trabalho, que são, né, claro, liderança, colaboradores, mas
eu sempre costumo observar como um triângulo, uma relação triangular mesmo, quando olhamos para a gente, gestão e RH. Qual o papel também desse setor nessa conversa que precisa ser otimizada, equilibrada, para que as pontas, né, tenham sempre essa busca em comum do equilíbrio do ecossistema empresarial, hein? O RH ele precisa ser cada vez mais estratégico, né, e precisa ter cada vez mais essa visão sistêmica, né, e entender como que os aspectos da vida do colaborador impactam no desempenho dele dentro da empresa, as relações dentro da empresa, a cultura empresarial, ela pode favorecer ou não determinados aspectos, né? E cada vez ser menos aquele RH burocrático, né? Aquele RH que é quase um departamento pessoal, que cumpre só a demanda das lideranças, né? Porque, veja bem, um gestor técnico que está, de repente, né, liderando a linha de produção numa fábrica, ele não entende todas as dimensões do cuidado com a saúde mental. E ele encontra um colaborador em sofrimento e vai buscar ajuda do RH, e o RH ele precisa entender e saber instruir esse gestor com todas as implicações que estão envolvidas num trabalho de cuidado com a saúde mental desse colaborador, né? Então, às vezes, precisa de algum ajuste comportamental nessa relação, às vezes você precisa de uma visão um pouco mais humana para poder lidar com a situação e entender qual é o contexto de vida, onde que esse colaborador está inserido na comunidade dele, para poder fazer pontes e criar laços, né, junto com a liderança, RH, o colaborador e quem mais for a rede de apoio desse colaborador, para resgatar ele e para ajudar ele a encontrar, né, o sentido do trabalho na vida dele. A gente sabe que uma pessoa que vê sentido naquilo que faz é uma pessoa muito mais engajada, é uma pessoa muito mais feliz e com resultados melhores, né? E que desfruta de um bem-estar psíquico e emocional também, de uma qualidade que uma pessoa que não tem isso tudo não consegue acessar. Então, esse cuidado do RH, né, esse cuidado mais estratégico, mais humano, ele é cada vez mais exigente, mais exigido, e vai ser cada vez mais importante, né, daqui para frente, né? A gente teve a pandemia e tem uma coisa muito interessante do funcionamento do psiquismo. Às vezes a gente sofre um trauma e esse trauma, o evento causador do trauma, ele fica dissociado da nossa experiência emocional. Então, você se lembra do evento, mas você não entende o peso que isso teve na sua vida, o impacto que isso tem na sua saúde mental. Isso começa, então, a se reproduzir de maneira inconsciente. E você começa a ter experiências e repetições de situações que te colocam em sofrimento, mas um sofrimento relativo a esse trauma. Então, quando a gente vive atravessa uma experiência como a pandemia, com tantos traumas, a OMS declarou recentemente, estamos vivendo um mundo com experiências traumáticas em sequência, né? E quando a gente vive essas experiências, muitas vezes a gente não associa que a gente está sofrendo por causa de algo que a gente viveu no nosso passado. A gente só percebe a repetição de um sofrimento e isso que acontece, apesar de você se prometer que não vai mais se colocar nessa situação, quando você está vivendo aquilo de novo. E isso te gera um sofrimento. E veja, isso é inconsciente, as pessoas às vezes elas não conseguem ligar uma coisa a outra. A pandemia foi um evento potencialmente traumático. A gente pode ser que passe muitos anos vivendo os efeitos dos traumas vividos na pandemia e a gente vai precisar de muito trabalho para ajudar as pessoas a elaborarem isso, para poderem dar um sentido para esses sofrimentos e poderem ressignificar isso de alguma maneira e não sofrerem tanto. Então, esse é um trabalho que é feito quase que um a um. Né? E às vezes a gente tem um trabalhador enfrentando uma grande dificuldade junto com a gente e tudo que ele precisa é de um apoio. Né? E não basta, como a gente estava conversando antes da gente começar, não basta a empresa oferecer um suporte. Né? A empresa precisa instruir, sensibilizar, precisa oferecer esse suporte, mas dando acolhimento e fazendo encaminhamentos
adequados. Sim. E aí sim, você tem uma possibilidade maior de recuperar pessoas que estão em sofrimento e de prevenir. Trabalhar na prevenção é sempre muito mais barato e muito mais eficiente do que trabalhar remediando as situações. Claro, prevenir é melhor sempre do Sempre. que remediar, né? A máxima que a gente tem. Sim. Nossa, que interessante esse aspecto psicológico que você trouxe um pouco pra gente, né? De realmente entendimento e ligação. Muitas vezes a gente realmente se pergunta o porquê e a explicação vem muito da psicologia, né? Sim. Nossa, que papo bom, mas já está acabando o tempo. Pena, é um prazer gente... estar aqui, falar desses assuntos é sempre muito importante, a gente precisa muito, né? Vou deixar esse espaço aberto para sua mensagem final, sua dica profissional, fica à vontade. Bom, eu queria dizer o seguinte, para você que está nos acompanhando, se você tem questões, alguma coisa que te incomoda e que te impede de viver os melhores momentos da sua vida ou desempenhar suas atividades da maneira como você gostaria, busque ajuda, né? Eu costumo dizer que não procura ajuda de um profissional da psicologia ou da psicanálise quem precisa, porque precisar, né, quem é que não tem problema? Todo mundo tem. Busca quem quer resolver seus problemas. Então, você não deve pensar assim, vou procurar porque eu preciso, mas que você possa procurar porque você merece. Você merece se presentear com alguém que possa te escutar, que possa receber os seus desabafos, as suas queixas, que possa te ajudar a elaborar e economizar tempo na vida, porque a gente para de perder tempo repetindo sofrimento e passa a investir essa energia em coisas que nos fazem feliz, que nos trazem realização e que deixam a gente no estado de mais bem-estar. Pois é, que todos nós possamos nos sentir merecedores do melhor que a vida possa oferecer. É isso aí. Francisco, muito obrigada. Foi um ótimo papo. Conte sempre com a gente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada até a próxima. Obrigada também a quem nos acompanha. Lembro que o programa também fica sempre disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo, que tem vaga.